Hoje em dia, discutimos muito se é ou não bom a ideia de usar expressões neutras como todes e tudo mais. E aí, essa é uma discussão que ganha muito espaço em função do interesse de alguns grupos de pessoas que não se sentem representados pela forma como a linguagem hoje é utilizada, que aliás não é de hoje, né? Essa maneira no português de colocar tudo no masculino ou no feminino é algo que tem longas raízes aí na história da nossa linguagem e que isso veio então de uma construção da própria estrutura do português. Vocês podem conferir isso de uma forma muito interessante no Museu da Língua Portuguesa, que tem em São Paulo. Mas é importante a gente refletir que a língua é viva. E o que isso significa? Significa que ela muda ao longo do tempo. Muitas coisas que nós falamos hoje não eram faladas anteriormente, e muitas coisas que se falavam anteriormente, hoje em dia, não se fala mais. Então, por exemplo, hoje, quando nós não sabemos alguma coisa, é comum alguém dizer, vou ver no Google, né? Ou vou dar um Google nisso. Está começando a virar verbo, inclusive, o nome dessa empresa. Mas, se você dissesse isso para alguém há 10 ou 15 anos atrás, essa pessoa iria olhar para você com uma cara de muita dúvida por não saber o que significa dar um Google ou olhar no Google. Essa pessoa, no entanto, diria para você: vou olhar na Barça. E se você não sabe o que é Barça, significa que você já nasceu depois dos anos 2000, provavelmente. Mas era um conjunto de enciclopédias que muitas famílias tinham em suas casas, que de uma certa forma resumia todo o conhecimento aí adquirido pela ciência, ou pelo menos o conhecimento dentro do que a sociedade gostaria de saber, para contemplar um pouco mais aí de uma certa noção de um senso comum. Então, a gente substituiu, ao passar do tempo, a Barça pelo Google. E os dois mecanismos aí de busca do conhecimento, eles não produzem conhecimento em si, mas eles são um conglomerado de informações que outras pessoas produziram. Então, houve uma troca, na verdade, de uma marca para outra, né? Mas a função é a mesma. Ainda assim, nós não seríamos capazes de supor que uma coisa é similar à outra, a não ser que você tenha então vivido ou tenha tido acesso a esse tipo de conhecimento, como por exemplo você está tendo nesse vídeo. Então a língua ela é viva porque ela se transforma, ela deixa algumas coisas para trás, modifica outras, cria algumas e poucas são mantidas. E por isso então a gente precisa refletir no objetivo da nossa linguagem, que é tornar uma informação comum, é comunicar, é fazer com que um certo conhecimento se torne disponível para o outro. E isso deve acontecer da maneira mais clara, mais simples e mais objetiva possível. E por isso também é tão importante assim nós mantermos um certo padrão gramatical, para que a forma de construção dessa linguagem não seja tão diferente ao ponto de eu dizer uma coisa e a outra pessoa, escutando a mesma coisa que eu disse, entenda a outra. E aí então a gente precisa olhar para tudo isso e compreender que o mais importante é que a nossa linguagem comunique, ou seja, saia de você para ir para o outro de uma forma eficiente. E aqui eu deixo, né, essa tirinha aí com uma piadinha para vocês, trazendo essa reflexão do quanto a língua pode ficar obsoleta ou pode ser renovada, né? Não é só os nossos padrões, corporais, de vestimentas, que mudam ao longo do tempo, mas também a forma como nós falamos.